Olá irmã que acompanha o canal Templo São Paulo Leste. Como eu sempre pergunto, tudo bom com você? Tudo bem com sua família? Tudo bem com sua unidade? Com seu trabalho? Tudo mais? Espero realmente que sim. Vamos para o Vem Segue-me dessa semana, que é Doutrina e Convênios, sessões 49 e 50. Começando, claro, pela sessão 59, é uma revelação dada por meio de Joseph Smith, o profeta, para Sidney Rigdon, Philip Pratt e Lehman Copley em 7 de maio de 1831. A igreja já tinha feito seu primeiro aniversário, já estava com mais de um ano de organizada. E esse irmão Lehman tinha abraçado o Evangelho, mas ainda era apegado a alguns ensinamentos de sua antiga crença, que ele pertencia aos Shakers, que em português significa Sociedade Unida dos Crentes na Segunda Aparição de Cristo. Então, vamos ver com o decorrer da aula, do estudo, o que eles ensinavam que estava equivocado e que o irmão ainda insistia de querer abraçar. E Joseph Smith inquiriu ao Senhor e recebeu esta revelação, e cada um dos irmãos citados anteriormente, eles levaram uma cópia para a comunidade Shaker, mas acabou não sendo aceita. Então, muitas vezes acontece aí com uma pessoa, eu mesmo testemunhei na missão, pessoas que diziam, eu vou me batizar na igreja, mas eu vou continuar obedecendo, para mim o dia sagrado vai continuar sendo o sábado. Eu vou me batizar, mas eu não vou largar isso, eu não vou largar aquilo, não sei o que. Pode acontecer com alguma pessoa de não querer abandonar alguma prática, ainda mais se for uma prática que é de família, que foi passado de geração a geração, mas ajudamos a pessoa a entender que ela não está renegando ou rejeitando sua família e coisa e tal, apenas fazer as ordenanças do Senhor da maneira correta. E Sidney, Paley e Lehman foram ordenados pelo Senhor a pregar os Shakers, pois desejavam saber a verdade sobre o Evangelho, mas que eles tinham que se arrepender. E Lehman tinha que se desapegar das suas antigas crenças. O Senhor, no início da sessão, claro, ele se declara falando de si, da sua obra e do seu ministério. E ele começa explicando as coisas para os irmãos e que, claro, serve para nós. No versículo 7 ele diz, eu, Senhor Deus, disse-o, mas a hora e o dia nenhum homem sabe, nem os anjos nos céus, nem o saberão até que ele venha. Nos versículos anteriores, recomendo a leitura toda, clara, o Senhor falou a respeito de si, do Pai Celestial, e um dos equívocos dos cheques era isso, achar que Jesus já tinha feito a sua segunda vinda. E em outras aulas a gente já viu que não é bem assim, que o dia e a hora nem mesmo ele, o Senhor Jesus Cristo, sabe, mas apenas o Pai Celestial. Então nenhuma pessoa deve achar ou acreditar que ela sabe o momento da segunda vinda ou que ela sabe mais do que Deus, Pai Todo-Poderoso. Ela tem que entender isso. E então essa era uma das crenças dos Shakers. No outro versículo a gente vai falar um pouco mais a respeito disso. E continuam os ensinamentos, E é necessário que todos se arrependam. No versículo 13, diz assim, arrependei-vos e sede batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados,
de acordo com o santo mandamento. É uma coisa que às vezes as pessoas, quando vão conhecer a igreja, alegam: ah, mas eu já fui batizado, mas eu já sou batizado nas águas. E na igreja aprendemos que o batismo ele deve ser completo, ou seja, a pessoa tem que ser totalmente imergida na água, e que a pessoa deve ser batizada pela autoridade do sacerdócio, que se encontra na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O versículo 14: E todo que isto fizer, receberá o dom do Espírito Santo pela imposição das mãos dos élderes da igreja. Logo após o batismo, na reunião sacramental seguinte, a pessoa vai ser confirmada membro da igreja, exceto, é claro, as crianças de 8 anos, que já são da igreja, a família também já é desde sempre. Eles pode ser feito lá na reunião batismal. Correto? E outra crença confusa dos Shakers era sobre o casamento, que eles achavam que não era necessário, que não tinha necessidade. E o Senhor declara que quem proíbe o casamento não é aprovado por Deus, porque Ele, Pai Celestial, instituiu o casamento para o homem. O versículo 16. Portanto, é legítimo que ele tenha uma esposa e os dois serão uma só carne. E tudo isso para que a terra cumpra o fim de sua criação. Isso foi dado desde Adão e Eva. O casamento, o homem e a mulher vão se tornar um, ou seja, eles vão se formar um casal, um propósito, e eles vão para cumprir, vão ter filhos e continuar a missão de serem pais aqui na Terra e para que pessoas possam nascer. A outra crença confusa dos Shakers era sobre o uso de carne. Essa talvez os vegetarianos até gostem, brincadeira. E vamos agora para o versículo 18. E todo que manda que se abstenha de carne, que o homem dela não faça uso, não é autorizado por Deus. Nos versículos seguintes, o Senhor explica que a carne foi dada para que o homem possa consumir. Nós sabemos que carne contém proteínas, e clarear, e algumas pessoas, mas isso é caça, não sei o que. Não, gente, a caça, ela tem que ver as leis de cada país, como ela é legalizada e como não, o que é permitido e o que não é, para que possa se agir corretamente. Mas ele falou que isso não existia, isso de proibir carne. Tá bom? Então pode comer, claro que com moderação e seguindo sempre regras. Numa dúvida, consulte uma nutricionista. Então, a menos que a pessoa possa até receber uma ordem médica, ou de um dentista, ela pode consumir carne sim, tá bom? E outra crença confusa dos Shakers era sobre a forma do Senhor. Essa vai até assustar. Vamos ler o versículo 22. E também em verdade vos digo que o Filho do Homem não virá na forma de uma mulher, nem na de um homem viajando pela terra. Os Shakers, eles acreditavam nisso, que Jesus já tinha feito a sua segunda vinda e que ele ainda tinha vindo na forma de uma mulher chamada Anne Lee. Gente, olha só que coisa. Dá para acreditar? Então, e o Senhor deixou mais uma vez, ele repetiu isso e declarou, porque essas pessoas tinham essa confusão, e esse irmão Lehman ainda estava acreditando nessas crenças,
e ele tinha que se desapegar disso, ele tinha que realmente abraçar o Evangelho e somente receber e acreditar naquilo que foi devidamente orientado ao Senhor. Isso é uma coisa que pode acontecer com nós, algo que é chamado de dogmas. E o que seria um dogma? Você deve estar me perguntando. Dogma é quando a gente tenta colocar alguma coisa, geralmente um gosto ou uma opinião pessoal, como se fosse um mandamento da igreja. Eu vou dizer, eu particularmente, eu não gosto de comer peixe, mas isso não me dá o direito de querer proibir que outras pessoas comam peixe. Eu, apesar de ser filho de nordestino, eu não sou muito ligado em comidas do Nordeste, mas quem quiser e puder comer, pode comer sim. Tem pessoas que não gostam de um gênero musical e acreditam, você não deve gostar disso e aquilo. Em caso de confusão, a gente deve procurar os líderes, professores da escola dominical e principalmente a gente deve estudar as escrituras e devemos sempre ler, consultar os manuais da igreja, o manual que está lá devidamente formado e aprovado pela primeira presidência, que é o profeta e seus 2 conselheiros, mais o quórum dos 12 apóstolos. Na dúvida, a gente sempre deve consultar, porque os manuais nunca deixam dúvida. Os manuais esclarecem totalmente tudo aquilo que nós precisamos saber. Correto? Então, que tenhamos cuidado de não colocar uma opinião pessoal como se fosse um mandamento da igreja, do evangelho, não. A gente não deve fazer isso porque a gente estaria fazendo algo que não tem autoridade e isso também não agrada ao Senhor. A gente deve procurar, por isso que é importantíssimo, mais uma vez enfatizando, que a gente deve estudar tudo para que a gente possa também continuar agindo corretamente. E nos versículos finais da sessão, o Senhor chama todos ao arrependimento. Sempre é falado, né? A preocupação do Senhor não é que a gente saiba a cor do cabelo de Jesus aqui na terra, ou se Adão tinha umbigo, que madeira Noé usou para construir a arca. O Senhor sempre está declarando o arrependimento. E isso serve para nós também. Nós temos que pedir ajuda a Ele e todos os que fazem isso serão protegidos e nunca serão confusos. E por isso, mais uma vez enfatizando, a gente estudar, a gente orar para não ter dúvida e consultar alguém devidamente autorizado. Pode ser um professor, uma professora, mas dentro da nossa família também, na igreja, para que a gente possa nunca ficar confuso. E os versículos finais também enfatizam que a segunda vinda está cada vez mais próxima. Se já estava perto naquela época, já quase 200 anos atrás, imagine agora. E essa foi a sessão 49. Pequena, mas olha quantas coisas também realmente nós podemos entender e aprender. Agora a sessão 50 é uma revelação dada por meio de Joseph Smith em 9 de maio de 1831. Então, a gente está se aprofundando cada vez mais, estudando as sessões de Doutrina e Convênios. E aqui, alguns irmãos estavam confusos sobre manifestações de espíritos espalhados pela terra. Na outra aula, vimos que alguns irmãos estavam confusos a respeito dos dons. Mais uma vez, lembrando que nessa época os irmãos ainda não tinham toda estrutura e toda a fonte de ajuda que nós temos hoje em dia.
E essa revelação foi dada para esclarecer este assunto. O versículo 2. Eis que em verdade vos digo que há muitos espíritos que são espíritos falsos, os quais saíram pela terra enganando o mundo. Mais uma vez lembrando, quando houve a batalha nos céus, Lúcifer, que se tornou Satanás, foi expulso dos céus e 1/3 das hostes o seguiram. Eles não ganharam o direito de possuir um corpo físico e por isso eles têm um espírito e eles ficam vagando por aí, atentando todos a fazerem o que é errado e a fazer o que é mal. Na outra aula a gente já viu a respeito disso, como a gente pode identificar se alguém que se diz um anjo, se realmente é do Senhor ou se é das trevas. Versículo 5. Mas bem-aventurados os que são fiéis e perseveram, seja na vida ou na morte, porque herdarão a vida eterna. Não tem a mínima dúvida esse versículo. Só está dizendo, né? Bem-aventurados quem é fiel e quem é obediente até o final, porque vai ter a vida eterna, ou seja, vai poder viver para sempre com Deus. O versículo 6. Mas ai daqueles que são enganadores e hipócritas, porque assim diz o Senhor, levá-los-ei a julgamento. Nesse versículo, o Senhor está deixando bem claro que ele não gosta de enganador, ou seja, pessoas que mentem, que fazem fraude, e nem de hipócrita. O que é uma pessoa hipócrita? É aquela pessoa que cobra dos outros, julga os outros e diz que até mesmo discrimina, persegue os outros, mas ela não tem dignidade para isso. Às vezes ela comete o mesmo erro ou até pior e para poder tentar disfarçar, ela fica atacando a outras pessoas. E hipócrita é toda uma pessoa que tenta ensinar aquilo que ela mesma não vive, o que ela mesma não pratica. E quando uma pessoa tenta fazer isso, é certeza, o Espírito Santo não vai deixar ela testificar, não vai deixar ela tocar o coração de ninguém. E temos que estar atentos para não estar entre os hipócritas. Os élderes deveriam pregar o Evangelho. O Senhor fortalece e é misericordioso. E é necessário compreensão para pregar o Evangelho. Eu tive a oportunidade de ser um missionário de tempo integral e nós temos que desenvolver isso. A gente tem que desenvolver os atributos de Cristo, como a fé, a caridade, a esperança, os olhos fitos na glória de Deus. A gente deve compreensão, ou seja, a gente tanto deve ter compreensão do Evangelho, porque fica difícil, para não dizer impossível, como vai poder pregar algo que não tem o mínimo conhecimento ou entendimento, e também compreensão para poder saber como ajudar cada pessoa, que cada pessoa é um caso diferente da outra e que por isso a gente deve saber como lidar, ter empatia. Versículo 22. Portanto, aquele que prega e aquele que recebe se compreendem um ao outro, e ambos são edificados e juntos se regozijam. É uma escritura também muito usada na missão, quando o missionário está ensinando de coração o Evangelho. E quando a pessoa está aceitando de coração o Evangelho, o Espírito fortalece, testifica e um consegue compreender o outro. Quem ensina, quem está ministrando consegue ensinar e ministrar a mensagem, e quem está sendo ensinado consegue absorver, consegue receber um testemunho de que o Evangelho é verdadeiro. Isso serve também, além de missionários de tempo integral, também serve na escola dominical, serve nas organizações,
é importantíssimo, porque o Espírito Santo ele traz o quê? Ele traz paz, tranquilidade, regozijo, não traz confusão, discórdia, briga ou discussão. É ao contrário, ele vai sempre dar um sentimento de paz e tanto a pessoa que fala, a pessoa que ensina e a pessoa que ouve o que aprende vão conseguir se compreender numa boa. Depois o Senhor também fala que o que não edifica não é de Deus, pois o que é dele é luz. E a gente aprende lá no livro de Mormon, tudo em Moroni 7, lembra? Versículo 16 a 7. Tudo que persuade o homem a acreditar e obedecer a Deus é do bem. E tudo que incentiva a pessoa a não obedecer aos mandamentos, não seguir a Deus, não seguir a Jesus Cristo é do mal. Tudo que ensina a pessoa a fazer o errado é do mal. Então não deve ser esclarecido. Quer dizer, não deve ser esclarecido isso. A gente deve saber como se compreender. A gente deve saber diferenciar o que é bem, o que é mal, o que é certo, o que é errado. O versículo 26. Aquele que é ordenado por Deus e enviado, esse é o designado para ser o maior, não obstante ser o menor e o servo de todos. O que esse versículo está dizendo? Ele está ensinando sobre serviço, ele está ensinando sobre ser humilde. O próprio Senhor, ele deu exemplo de humildade, sempre tendo empatia pelas pessoas. Ele dizia, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E ele também demonstrou humildade lavando o pé dos apóstolos. Não tinha naquela época recursos que se tem agora para uma completa lavagem, higienização e tudo mais, e mesmo assim ele deu o exemplo. Jesus ele era ao mesmo tempo o rei, mas ele também era servo, ele era o príncipe da paz, ele era continua sendo, sempre vai ser o exemplo perfeito de humildade. E a humildade ajuda o quê? Ajuda a gente a demonstrar amor pelo próximo. A humildade existe um ditado oriental que diz que humildade ajuda a encontrar grandes tesouros. E ao contrário, o orgulho é algo que pode até fazer a pessoa subir, mas uma hora ela vai cair e grande vai ser a queda. E mais uma vez dizendo, o orgulho é uma das armas preferidas do inimigo. E o Senhor também ordena a todos serem puros, a não cometer injúrias nem orgulho, a fortalecer as unidades, crescer em graça e verdade e conhecimento. Os versículos depois falam disso. Mais uma vez ele está dizendo, para ser puro, para não cometer injúria, quer dizer, não acusar uma pessoa falsamente, se, mais uma vez dizendo, se soube que alguém, ou está sabendo que alguém fez alguma coisa errada, não espalha boatos, apenas chega para o bispo e comenta, o bispo vai saber o que fazer. Mais uma vez ele dizendo, para não ter orgulho. Fortalecer os irmãos que servem na estaca, por exemplo, eles vão para outras unidades para ajudar a fortalecer. Crescer em graça e verdade, conhecimento, ou seja, saber da expiação de Cristo, de conhecer a verdade e ter o conhecimento, ou seja, a sabedoria para isso, para poder se aproximar cada vez mais do Pai Celestial. E aí o versículo 44, o Senhor continua dizendo, fala sobre ele, sobre o Pai Celestial e sobre nós, e aí ele diz, portanto estou em vosso meio e sou o bom pastor e a pedra de Israel. Aquele que edificar sobre esta rocha jamais cairá.
também não tem muito o que dizer. O Senhor é o bom pastor, ou seja, Ele que apacenta as ovelhas e para Ele todas as almas são importantes. Ele também fala, a pedra de esquina é aquela pedra que numa construção, se ela não for colocada, a construção não vai ficar edificada, não vai se manter firme. Por isso a pedra de esquina é importante, é fundamental. E também fala que ele é a rocha, ou seja, Jesus Cristo é o nosso alicerce, é nele que nós devemos ter a nossa fé, o nosso testemunho e fazer o nosso alicerce para que a gente não possa cair, para que a gente possa estar sempre firme, mesmo com todas as provações e desafios que tem nesse mundo. E encerra a sessão falando para se preparar para a segunda vinda, porque nós não sabemos quando vai ser, porém temos que estar preparados, porque vai ser o início de uma nova era aqui na Terra. Tá bom? Essa foi a aula de hoje, pequena, claro, mas a gente vê a gente aí indo de pouco em pouco, olha só quantas coisas importantes a gente vai entendendo, a gente vai aprendendo e vai se fortalecendo. Então, essa aula que eu deixo em nome de Jesus Cristo, amém. E mais uma vez eu te faço o convite, não esqueça, se você ainda não é inscrito, de se inscrever nesse canal, compartilhe esse vídeo com seus contatos, principalmente familiares, claro, amigos, e não esqueça de deixar seu like, de fazer seu comentário, que me ajuda bastante, tá bom? Agradeço de coração, muito obrigado, até a próxima aula, um grande abraço, tchau!